Resumo nossa manhã em gratidão. Gratidão. Mais gratos. Gratidão, somos muito gratas a por esse momento mesmo. Alô, alô, galera do Multiverso Podcast. Estamos começando mais um episódio. Eu sou Marcelo Carvalho. E eu sou Andrele Freitas e hoje nós temos duas convidadas maravilhosas, né? Que é a Eliandra Schell e a Sandra Fassbinder. Sejam muito bem-vindas, tá? Bem-vindas. Obrigada. E a gente tá aqui já sentindo um cheirinho maravilhoso, né, Marcelo? Para mim é tudo novidade isso aqui. Bom, eu já tô fazendo uso, né? Mas a gente trouxe elas, que elas são mulheres que sabem muito bem o que vão explicar para nós o que é isso, né? Hoje nós vamos saber sobre aromaterapia e óleos essenciais. É isso? É isso mesmo. Então tá, gurias. Quem quiser começar primeiro, né? Hoje é a primeira vez que a gente traz duas pessoas ao mesmo tempo, mas vai dar tudo certo. Então, eu quero começar agradecendo pelo convite, né? Pra gente é muito importante estar aqui para nós, né? Então, agradecer desde já. Então, aromaterapia nada mais é, né? Já estamos fazendo aromaterapia aqui, né? Então, essa é uma forma de a gente fazer aromaterapia. Uma das melhores formas que a gente tem de fazer aromaterapia é um dos difusores. Então, quando a gente... É uma destilação aqui, né? Então, a gente consegue atingir várias pessoas ao mesmo tempo com o difusor. Então, aqui a gente monta uma sinergia. Quando a gente fala em energia, as pessoas já ficam pensando, energia, né? Mas tudo é uma energia, o que está acontecendo aqui é uma energia. A gente está vivendo um momento de energia. Então, toda ação, a gente trabalha a energia. Então, a gente faz uma mistura de óleos para trabalhar aquilo que a gente quer trabalhar no nosso corpo. Então, hoje a gente está usando aqui o Balance, que é mais uma questão do aterramento. O Peppermint, que é para a gente ficar mais com entusiasmo. E o Lavanda, né, que é o nosso queridinho aí para deixar a gente calma, com aquele ar de serenidade, né, tranquilidade. Trabalha muito a questão para questões de dormir, então lavanda, ótimo. Mas se eu quiser falar só de óleo, a gente vai ficar o dia inteiro aqui, né? Porque a gente tem um leque de óleos muito grande dentro da doTERRA, enfim. Existem várias marcas, não existe só doTERRA. A gente trabalha com doTERRA. E eu comecei usando doTERRA. Então, assim, para mim, a minha experiência hoje é com doTERRA. Tá? Não posso falar de outro óleo porque a minha experiência foi com ele. A minha primeira experiência, então, foi esse aí que a André está com ele na mão, inclusive, o Zengest, né? Trata toda a questão do estômago, então, relacionada às emoções. Então, às vezes, a gente acumula as emoções, a gente não consegue falar, né? Então, para mim, era muito importante essa questão, eu teria que resolver isso. Então, através dos olhos, eu tive esse suporte, consegui me libertar dessa questão. Então, o que ele trabalha vai muito além. Eu sempre falo que isso é uma gota de esperança, né? Uma esperança de uma vida melhor. Porque o bem-estar hoje é o que as pessoas procuram, né? Isso aqui é uma vida, um modo de a gente viver com bem-estar. Então, mais ou menos, tipo, aromaterapia, então, é inalação. Quando a gente faz inalação, ela está fazendo um movimento. E esse movimento é muito importante. Quando a gente inala, a gente em 2 minutos tem o efeito na nossa corrente sanguínea. Então, a via mais rápida que a gente tem no nosso corpo é a inalação. Então, quando a gente inala, em 2 minutos a gente já tem ação na nossa corrente sanguínea. O óleo, ele faz a gente parar para a gente se olhar. Eu sempre falo isso. Porque quando você faz a inalação, você se conecta, né? Eu sempre falo. Trabalha aquilo que tu quer melhorar dentro de si, né? Então, a aromaterapia mesmo seria a parte da inalação, aroma, trabalhar o nosso olfato. Inclusive o Balance, o lavanda é um dos meus preferidos, assim, como você disse, pelo fato de o lavanda eu ter conseguido tratar o sono da minha mãe e o Balance, o meu medo, porque eu não conseguia fazer nada, eu era aquela pessoa que vivia
presa, compacta naquele mundo que a gente acha que é único. E depois que eu comecei a fazer uso da aromaterapia com eles, a gente vê que o medo é uma fase que a gente tem que superar na vida, né? E como que esses óleos, eles são extraídos? Então, hoje a gente tem vários modelos, a extração é feita, então, do caule, da raiz, da folha, do fruto, né? Então, eles são extraídos através de uma destilação. Então, a gente tem regiões que cada óleo é extraído daquela região. Então, a região que, por exemplo, que dá o limão da melhor, eles vão extrair lá, porque vai ser o melhor óleo essencial. E que nem antes eu estava comentando a questão de como as plantas são inteligentes, né? Elas criam óleos essenciais para elas se protegerem, para crescerem, para curar. Então, a planta, ela consegue passar isso para nós. Aqui a gente tem, eu digo, uma gotinha do que o que é o universo lá fora, né? Então, a planta consegue se proteger. Então, eles conseguem compartilhar isso conosco através dos óleos essenciais. Tem muitos estudos sobre, hoje, a aromaterapia, sobre os óleos essenciais, do impacto que eles vêm causando na vida das pessoas. E cada vez mais as pessoas procuram terapias alternativas, né, para estar se melhorando o seu bem-estar. E todo mundo tem eu digo assim, um problema, vamos dizer, né, uma situação, ou até mesmo para a gente sentir aquele momento de relaxamento, de ficar com o corpo relaxado. Então, a gente consegue ter isso através dos óleos essenciais. Tem muitos óleos essenciais que, tipo, cítricos, eles são fantásticos para a questão da ansiedade, do estresse, porque eles conseguem, eu posso dizer, compartilhar mais as moléculas deles no nosso ar. Então, hoje aqui a gente não tem nenhum, mas ele abrange, se for lá na rua, consegue sentir o aroma. Então, ele é uma coisa, assim, fabulosa. Eu digo que só quem fez uso e faz o uso sabe dizer o quanto isso é impactante para a gente. E por eles serem produtos naturais, essa questão da procura por algo alternativo, natural, como se diz, vem crescendo muito, né? As pessoas hoje estão deixando de lado até alimentos, como os medicamentos químicos, né? Então, algo natural, que são os óleos 100% naturais, né? Eles têm o certificado CTPG, né? Que é o certificado de pureza. Então, a gente fala pela Doterra, então a gente sabe que eles têm esse certificado que mostram para nós o quanto eles são puros. Então, a gente vem acostumado para usar, tipo, um medicamento, às vezes quando fala em gota, a gente pensa assim, 40 gotas, né? 30 gotas. Aqui a gente precisa de uma gota, porque ele é puro. Então, o eficaz dele no nosso tratamento, a gente não precisa muito. Então, uma gotinha já vai trabalhar bem, porque ele é puro. Então, a gente percebe que o aroma é bem forte, né? Então, assim, isso aqui funciona que nem medicamento mesmo. Aqui é menos, é mais, né? Uma gota, né, é suficiente. Para ter uma ideia, a questão do lemon, né? Esse aqui que é um cítrico, uma gota equivale a 48 limões, né? Suco de 48 limões. Ele é bem concentrado. Ele é bem Gota concentrado. do óleo, né? Então, ele é extraído, esse é da casca do limão. Né? Então, a gente tem a extração de cada um, é uma extração diferente, né? Dependendo das flores, florais, a gente tem mais os amadeirados. Então, cada situação, a gente tem um protocolo, eu falo de uso. Eu comecei a estudar justamente para isso. O meu organismo é um, o da Adriele é outro, o seu é outro, o da Eliana também é outro. Então, às vezes, eu não me adapto com lavanda. Mas, de repente, você vai usar o manjericão, que tem mesmo a propriedade do princípio ativo, que eu falo, você vai se adaptar com o manjericão. Então, assim, são experiências que a gente vai fazendo. E o nosso trabalho é justamente esse, né? Eu fui em busca de entender, eu tenho muito para aprender ainda. Recém eu falo que a gente está recém começando, a gente é um bebezinho na aromaterapia, então a gente vai em busca disso, de saber o porquê, entender qual que é a composição que tem, o que ele pode trabalhar. Então, tem analgésico, antitérmico, tem antioxidante. Então, cada um tem o seu, vamos dizer, seu currículozinho lá que vai acabar ajudando a melhorar aquilo
que a gente quer melhorar. Tá. E quais são as formas de usar os óleos? É por inalação? Tem como usar a forma de para fazer massagens, coisas assim? Que outras maneiras tem de usar os óleos? Então, hoje, a principal seria a inalação, né? A gente, então, trabalha muito a inalação. O jeito certo, correto, eu sempre falo, é você pingar uma gotinha na mão, só espalhar Você quer demonstrar aqui para o pessoal como é que e fazer como faz o uso? movimento. Ai, não quer colocar. Então, a gente só espalha, porque a gente precisa trabalhar ele a frio. Porque se a gente esquenta o óleo, a gente perde o efeito terapêutico que a gente quer. Então, a gente só vai inalar para ter a espalhação dele aqui, porque ele é um óleo volátil. Então, assim, ele evapora. Então, a gente tem que aproveitar ao máximo quando a gente fizer a inalação. Então, esse é o movimento certo. Esse negócio que a gente vê muitas pessoas lá. A gente Posso experimentar? Então, assim, a gente acaba perdendo o efeito terapêutico. Então, a gente só faz esse movimento para ter a expansão dele na mão, para a gente aproveitar o máximo do óleo, né? Então, sempre a inalação a gente puxa pelo nariz e solta pela boca. E quando a gente faz esse movimento, a gente trabalha todos os nossos nervos transmissores. E os nossos nervos transmissores, eles estão ligados ao nosso sistema límbico. E onde o sistema límbico é onde que a gente grava as nossas emoções. Então, eu sempre falo, a gente grava quando a gente sente um cheiro. Então, é isso que a gente trabalha muito. Por exemplo, às vezes, eu sinto um cheiro de alguma comida, eu lembro da minha avó, eu lembro da minha mãe. Então, assim, é isso aí. A gente grava com algum cheiro. Quando tu sente algum cheiro, tu fica... Esse cheiro me lembra me lembra alguma coisa. O que será? E fica puxando na memória. Então, é isso que a gente trabalha, memórias, porque o nosso corpo grava, né? E eu sempre falo, nosso corpo fala. Eu digo, as doenças vêm aí porque a gente tem esse negócio de a gente gravar e não, eu digo, não tratar, né? Então, a gente vai acumulando e quando vê, pá, né? Então, assim, eu não digo que usando isso, você não vai precisar usar medicamento. Sim, a gente não foge disso. É uma forma alternativa da gente ter uma vida mais saudável. A gente usa os óleos como um suporte para... Não substitui o remédio. Exatamente. Isso. Quando, A gente por exemplo, a gente recebe um paciente, eu não durmo, eu tô depressivo, eu tomo algum remédio para depressão. A gente aconselha incluir os óleos essenciais para dar um suporte no tratamento dele, mas nunca, jamais deixar de lado o tratamento médico. Não é isso que a gente quer com os óleos. A gente não quer substituir o medicamento. Claro que ao longo do tempo a pessoa utilizando, seguindo os que a gente propõe, vai ter um resultado incrível. Inclusive, a minha mãe largou o antidepressivo e hoje usa só os óleos essenciais. Foi uma opção dela, ela sentiu necessidade que não precisava mais daquele antidepressivo. Então, hoje, graças aos óleos, ela não precisa mais. Outra forma de uso deles também é o uso tópico, né? Tu aplicar ele na tua pele, nos pontos de pulsação, ou na região onde tem a necessidade. Como se fosse um perfume. Isso, como se fosse... A gente usa muito nas pontas de pulsação, tipo no pulso, na linha da coluna, é fantástico. A gente tem uma técnica que se chama aroma touch. Alguns pronunciam aroma touch, né? Então, a gente faz a aplicação dos óleos na linha da coluna e isso promove uma sensação de bem-estar. Porque a gente relaxamento, porque a coluna a gente trabalha todo o corpo, então é fantástico essa forma. Na sola dos pés eu falo que é mais fantástico ainda. Então, quando a gente usa na sola dos pés, a gente trabalha o corpo inteiro. Então, nós, na minha família, todo mundo usa óleo essencial na sola do pé. Antes de dormir, a gente passa e a gente tem um sono que há muito tempo a gente não tinha, um sono de qualidade, que é você deitar e dormir. Eu sempre digo. E acordar descansado, né? Que a gente hoje em dia, na correria do dia a dia, parece que a gente dorme e não descansa. A gente sempre tá com aquela... Ai, meu Deus, parece que eu não dormi essa noite. Porque a gente vive no automático, né? Vou deitar, vou dormir, vou acordar e vou seguir a minha rotina, né? Mas tu tem que deitar, descansar,
para acordar bem no outro dia. Pra te Exatamente. ter o teu dia corrido novamente, porque hoje em dia é a coisa mais normal, né? Tu conversar com alguém, tudo bem, tudo a mil, tudo na correria, né? Então, tipo, a gente fazendo uso disso, a gente descansa. E, Tu acorda bom, bem. é bom lembrar que nem a inalação, tipo, o orégano é um óleo que a gente não pode fazer inalação, né? Tipo, ele tem que ser diluído pra gente fazer a inalação, porque ele é muito forte. Então, assim, eu sempre oriento a pessoa que tem curiosidade de saber e de entender sobre os óleos essenciais, sempre procurar alguém que, né, consultor, ou até mesmo, que nem eu digo, eu fui para essa área de desenvolver a questão da aromaterapia, de me aprofundar mais, para saber, porque assim, os óleos essenciais, eles podem ser até ingeridos, né? Mas com protocolo de uso, eu sempre falo, a gente tem que ter a consciência. As pessoas falam, mas tomar óleo essencial, poxa, a gente põe tanta coisa para dentro que a gente nem sabe o que a gente está colocando, né? Eu sempre falo, às vezes, uma comida aí que tu nem sabe a procedência, então você acaba comendo e, né, tu pode se prejudicar por ali. Então, o óleo essencial, a gente sabe que ele é seguro, ele é puro, a gente tem essa noção. E a gente faz o uso dele, pode ser sublingual, a gente usa ele também na questão em cápsulas, que a gente trabalha justamente o que a gente quer trabalhar. Por exemplo, se a gente tem uma questão de intestino, que a gente quer um suporte, a gente usa uma cápsula gastrointestinal, que ela vai abrir lá no intestino. Então, a gente vai ter o efeito onde a gente queria ter. Então, ele vai Muito passar interessante. o caminho, vai fazer isso. Então, assim, a aromaterapia, eu digo que abrange, assim, para mim é um leque muito grande. É difícil falar, porque para mim foi fabuloso. Eu comecei porque eu queria saber e por que eu melhorei. Assim, eu tive uma melhora bem significativa. Então, que eu não deixei de ir em médicos e fazer o que eu tinha que fazer, mas assim, eu comecei a ver que eu comecei a ter uma melhora bem mais rápida do que eu estava tendo antes. Então, E é um autocuidado, né? é um autocuidado. Então, assim, é um estilo de vida, sim. Você não é obrigado. Todo mundo escolhe. Sempre é uma escolha. Tá aqui é uma escolha. Então, se você quer escolher isso para você, você vai em busca de entender. É muita falta de informação hoje em dia. As pessoas, falam óleo essencial. Mas falam que pode tomar óleo essencial. E há também muita comparação dos óleos essenciais com as essências, né? Que tem uma diferença muito grande. Esses eles são puros. Esses são puros e tem graus, tipos de pureza certificada, além dele ser Graus terapêuticos. terapêuticos. E a essência, ela só vai inalar aquele cheirinho no ar vai ter só o aroma, né? só vai sentir o aroma e deu. Mas ele não vai ter, não tem o benefício que os óleos Não. têm. Não. É só o cheiro. Até porque, se a gente quiser sentir o perfume o cheiro de um óleo o dia todo no ambiente, a gente pode. Nós usamos o difusor porque, além de ter o efeito terapêutico, ele vai ter o cheiro do óleo. E a essência, ela só vai dar o cheiro, né? Se a gente superaquecer esse óleo aqui, ele vai inalar o cheiro, mas ele não vai ter o suporte aromático, né? Quanto dura um vidrinho desses? Digamos que alguém tem o difusor e queira dormir toda noite respirando, né, os óleos. Um vidrinho desses dura Em torno quanto de tempo? 3 meses de 15 ml, né? Tipo, precisa de 3 gotinhas para, tipo, a função. Três gotinhas para uma noite, digamos Aí eu assim. sempre uso na função 12 horas, né? Então, quem fica a noite inteira. Eu sempre ligo ele antes da gente dormir, já deixo no quarto ligado. Então, lá em casa, todos os cômodos tem um difusor. Então, eu tenho um difusor portátil que eu uso no carro. Então, a gente falo, é a Maria Óleo, né? A louca dos olhos. A louca dos olhos. Mas, assim, o efeito que teve para minha família não tem explicação. Eu acho que quando a gente vem de uma vivência, a minha mãe sempre teve muitos problemas de saúde. Então, eu fui em busca para melhorar ela, né? E graças a Deus a gente tem melhor. Claro que a gente não pode ir lá voltar e consertar. Minha mãe tem vários problemas de diabetes, faz hemodiálise. Então, assim, mas assim, é uma vida antes e pós. Após bem melhor do que antes, né? Porque ela sentiu também isso. Ela pode falar disso. Então,
As pessoas falam, mas daí é uma crença. Não, as pessoas comentam sobre a melhora que teve, o quanto ajudou, o quanto teve um impacto na vida delas. Então, é isso mesmo. E a doTERRA é isso, é compartilhar experiências, né? A gente compartilha as experiências que a gente tem. E a doTERRA, ela é uma marca aqui do Brasil? Não, a doTERRA é uma marca dos Estados Unidos. Ela foi fundada em 2008. Então, a gente já tem 14 anos, né, de empresa. 4 anos no Brasil. Está sendo fabricada, instalada agora, né? Uma aqui no Brasil. Então, assim, aqui no Brasil é muito novo, né? 4 anos Sim, é pouco. Eu sei que tem 14 milhões de pessoas que já fazem uso, né? A última vez que a gente... Ela trabalha, tipo, atinge, vamos dizer assim, vende para 60 países atualmente, né? E escolheu nós aqui do Brasil para fazer a instalação da segunda fábrica fora dos Estados Unidos. Então, é um mundo totalmente novo. É uma oportunidade de levar o bem-estar às pessoas de uma forma natural, nova. Então, o nosso objetivo é impactar vidas. Claro. Dessa forma, neste mundo novo, que é tudo... Ao natural. Muitas pessoas não conhecem. Quando a gente... o que você faz? Eu trabalho com os óleos essenciais, trabalho com aromaterapia. Mas o que é um óleo essencial? Uma gotinha, esses óleos, eles realmente têm resultado? Aí a gente começa a falar, as pessoas ficam admiradas. E geralmente quando vai ter um que vai ser o principal, por exemplo. E ela vai se identificar, ela vai falar para o próximo. E esse é o nosso objetivo, tipo, que as pessoas utilizam e falem o que sentiram, qual foi a experiência delas, no que teve suporte. Então, essa é a missão, né? Levar um óleo para cada casa. E de todos esses que nós temos aqui, alguém que nunca teve o contato, né, com eles, qual é o óleo que é o primeiro contato? Olha, André, pode iniciar com esse. Ou vocês têm um kit de apresentação, assim, inicia com esse, depois a gente vai... Ou qualquer um que eu pegar aqui agora, tá ótimo. Na verdade, a gente procura primeiramente entender o que a pessoa está passando. Eu, pelo menos, entendo dessa forma, acredito que a Sandra também. Porque não adianta a gente te indicar um lemon, por exemplo, sem saber o que tu sente, saber como é o teu emocional, enfim. Então, a gente vai te indicar um lemon ou um óleo para o sistema respiratório e o teu problema é outro, né? Tipo, não seria um problema, mas é a forma como a gente fala, né? Claro. Então, a gente procura primeiramente entender a pessoa, o que ela nos fala, como é o dia a dia dela. Tem toda essa questão antes de indicar. Ao contrário, por exemplo, porque eles agem nas células, eles vão tratar a tua questão na raiz, né? A gente fala, desde o início, de dentro para fora. Eu falo Se tu tomar um paracetamol para dor de cabeça, vai aliviar a dor de cabeça, ok, né? Tu vai usar um peppermint para dor de cabeça, ela vai tratar o porquê da dor de cabeça, né? Então, essa é a parte da... O peppermint eu sempre falo que é o óleo mais impactante, assim, que a gente tem. Quando a gente tem quando a gente vai fazer a apresentação, a gente usa para fazer inalação, a gente consegue sentir muito bem ele, porque ele abre as nossas vias respiratórias. Então, assim, a gente sente ele muito nítido, a gente chega a sentir ele, tipo, ele trabalha até a questão do mau hálito, enfim, ele é bem consistente. É uma mistura de hortelã com pimenta. Olha. Então, o hortelã tem o princípio ativo de desinflamar, a questão de inflamação. Então, a pimenta também, as pessoas têm, às vezes, uma visão... Ele é bem forte. Errada da pimenta, porque a pimenta, ela, numa quantidade certa, ela também tem essa questão de ajudar no processo de desinflamação, né? A gente escuta muito falar o processo de inflamação, o corpo inflamado, mas é porque é o que a gente vive, né? Eu digo assim, o dia a dia da gente faz com que o nosso corpo fique inflamado. A nossa alimentação, eu digo que também promove isso. Hoje a gente tem uma alimentação
não vou dizer errada, mas uma alimentação de uma vida muito corrida, tudo muito pronto, né? E antigamente a gente não tinha isso. E eu digo assim, o olhar que a gente tem que ter às vezes, né? Porque não estou dizendo, o mercado tá aí, então todo mundo escolhe. Mas se às vezes a gente tem que começar a se melhorar, a gente quer melhor, a gente tem que se melhorar. Então, assim, eu digo, não tem nenhum milagre. O milagre somos nós mesmos. Se a gente quer melhorar, a gente tem que ir em busca da melhora, né? Então, assim, às vezes as pessoas falam, mas vocês estão... Não, a gente está falando que vai te dar um suporte e vai te ajudar. Agora, basta você querer e fazer. E se permitir, né? E se permitir, isso aí. Então, Porque se tu quer uma coisa, muito tu vai correr atrás, tu vai... e que nem tu falou, da questão do kit, a gente tem um de 3 óleos, né? Que vem lavanda, lema e peppermint, que é o inicial. Então, eu digo assim, que qualquer um dos 3 que você vai fazer uso, você vai sentir alguma diferença, né? Às vezes, cada organismo é diferente. De repente, eu vou usar e já vou sentir diferença. De repente, tem gente que vai 1 mês, 12, até que tenha aquele resultado, até que sinta o benefício do que ele propõe pra gente. Então, ele é muito inteligente, o óleo essencial. Ele vai lá melhorar justamente o que a gente tem que melhorar. Eu falo até a melhora da questão que eu digo. Para mim, ajudou a melhora da fala, né? Eu digo hoje, bem nítido isso. Claro que a gente vai em busca de conhecimento, não fiquei só no óleo. A gente tenta fazer um curso de oratória, a gente tenta se policiar para não ficar nervosa, falar mais devagar. Mas eu não conseguia ter essas palavras, entende? Então, assim, eu senti bem isso quando eu comecei a fazer o uso. Para mim foi fantástico. Então, assim, eu falo que eu sou suspeita em falar porque eu... Geralmente, né, a gente vive, como... então a gente adora isso. Eles dizem assim, é papo de vendedor. A gente não é um vendedor do Não. Terra, a gente tá aqui para auxiliar as pessoas, dar uma consultoria, tanto que se eu, por exemplo, se você adquirir um óleo desses, você não vai adquirir o óleo e não vai saber como utilizá-lo, da forma que vai utilizar. A gente dá todo um suporte, desde o momento da aquisição até a recompra, porque geralmente quem usa, sente o resultado, ele vai recomprar e ele vai indicar as pessoas. Eu não dirigia, era um medo assim que eu tinha, que se eu sentava atrás do volante do carro, eu não sabia o que fazer. Não conseguia ir além. E quando eu chegava em casa, eu passava mal. Então, tanto que chega num momento da vida da gente que a gente tem que fazer as escolhas que a Sandra disse. E numa dessas foi a questão do dirigir, né? Morando aqui, a gente tem que ir além, né? Então, eu fiz muito uso de inalação, uso tópico. Usei na linha da coluna, na sola dos pés, que é uma das perguntas que as pessoas dizem. Mas na sola dos pés? Sim, porque tem todos os nossos órgãos na sola dos pés. Então, eu fiz 500 quilômetros dirigindo. Tranquilo, de boa. Rindo a estrada toda. Cheguei lá, foi... Como que tu chegou, né? Então, Nossa. aí tu chega, tu para, tu senta, né? Tu tem que voltar, né? Então, essas escolhas, tanto a forma natural de cuidar de mim e da minha família, me proporcionaram um mundo, um leque. Abriu a minha visão, abriu os meus caminhos, né? Então, esse mundo, para mim, é um mundo fantástico. E a gente é um grupo de pessoas, assim, que eu digo, né? Quando a gente entra, a gente fica meio assim. Aí, eu sempre falo, lá todo mundo apoia todo mundo, né? A gente se dá suporte. Além dos olhos dar suporte, a gente se dá suporte. Porque eu sempre falo para Eliandra, você pode, você é capaz. Então, vai e faz, né? Vai lá e faz. Então, assim, o óleo tá aqui para ajudar a gente a fazer aquilo que a gente quer fazer. Ele vai trabalhar muito bem aquilo, mas se a gente não tomar a decisão... E tem gente que eu digo que precisa de pessoas para se empolgar, para ter entusiasmo, né? E tem gente que não, tipo, né, decide fazer e vai e faz, não precisa de ninguém. Então, assim,
Mas é um grupo, eu digo, fantástico. A gente troca ideias, a gente troca, eu digo receitas, né? Porque a gente tem receita para tudo. A gente tem olhos para tudo, na verdade. Mas eu digo assim, a pessoa fala, hoje eu... mas vai lá e faz inalação do balse, faz um petiagrã, usa um tomilho, usa um orégano. Tô sentindo uma dorzinha, faz uma inalação de um guarde. Então, assim... Uma vai ajudando a outra, uma vai né? ajudando, é um suporte. Então, assim, não existe concorrência. Eu sempre falo, eu falo sempre, é uma família doTERRA. E tanto que a empresa, ela dá oportunidades, inclusive, tipo, para vocês que nunca na vida... Daqui a pouco quem vai ouvir a gente falando, vai dizer, nossa, são louca, né? Não tem sentido. Até não conhecer. Aí, a partir do momento que conhece, tem oportunidades que tu pode... a empresa é igual para todo mundo. Não existe, tu tem um estudo maior, tu vai se qualificar nisso, tudo. Não, o início é para todo mundo, é igual. Vai de ti desenvolver, vai de ti procurar o teu suporte neles, ou tu simplesmente comprar e deixar na gaveta, né? Então, Verdade. a empresa propõe suporte para tudo. Se vai de ti usar ou não. Vai de ti ir à busca, né? Porque quando a gente tem relato que a pessoa fala assim, para mim não funcionou. Aí tu pergunta, tu inalou o óleo hoje? Ou chegou a fazer uso tópico? Não. Então, assim, infelizmente ou felizmente é assim. A gente tem que fazer o uso para poder ter a melhora. Que é os benefícios, né? Então, assim, é a mesma coisa um medicamento normal. Se você tá com dor de cabeça, ou você tá com febre, se você não tomar o medicamento certinho de hora em hora, tu não vai ter melhora. Então, é a mesma coisa. Então, tipo assim, como eu disse, é trabalhoso? Porque ele exige um pouco mais. Não é o que a gente tá habituado a fazer, é algo diferente. Então, assim, cabe a nós implantar na nossa vida, né? Eu sempre costumo dizer que a gente tem que deixar em pontos estratégicos, né? Por exemplo, lá em casa tem vários lugares, tá? Só não tem no tanque, mas não. Tem no banheiro, Sim. Tem na cozinha, no quarto, então na sala, em todos os lugares. Então ele tá sempre à mão, né? Tá sempre à mão. Então, às vezes, tu passou, olhou, que nem se torna um hábito, né? Porque, por exemplo, tu vai acordar, tu vai lavar teu rosto, tu vai escovar teu dente. Tu vai usar o óleo. Deixa no banheiro. É um hábito. É uma coisa que eu não lembro de fazer. Deixa do lado da tua pasta de dente. É uma coisa que tu vai usar todo dia. Tu vai ver, lembrei, vou usar, né? Existem alguns, conforme a tua necessidade, tem que ser usado mais vezes ao dia, né? Tem alguns que tu inalando de manhã e à noite é ok. Então, tu vai escovar o teu dente de manhã e à noite. Sim. Automático, né? Então, se torna... Tudo na vida tem uma rotina, né? Se tu seguir aquela rotina, tu vai além. Né? E, então, ele tem que ser usado uma vez só ou depende? Ou ele não? Da situação. Depende da situação. Por exemplo, se tu tá passando por um momento, vamos dizer, de crise, a gente aumenta mais o uso. E se você quer usar só para ter o efeito terapêutico, uma vez ao dia tá tranquilo. O importante é você usar. Porque eu sempre digo, você tem que se cuidar, se manter bem. Não só usar quando você precisa. Então, você vem numa constante... fazendo uma constância assim, de uso, aí quando você vê, nossa, faz dias que não me deu nada, tipo assim, entende? Uhum. É essa a questão. Agora, se eu só usar quando me dá uma dor de cabeça, aí, claro, ele vai ajudar, ele vai fazer o efeito que ele tem que fazer, mas assim, quando a gente tem o uso contínuo, olha, é fantástico. Aí não surgem os problemas no caminho, né? Não, eu sempre digo que não é uma vida agora, meu Deus. Acabaram os meus problemas, não tenho mais nenhum problema, não. Eles vêm, mas a gente consegue sair do problema bem melhor. Bem mais fácil. Até como vocês mencionaram, né? Para você foi bom na parte da dicção, né? Fez curso de oratória, conseguiu se expressar melhor. Você aprendeu a perder o medo de dirigir, né? A tua mãe também. Então, tem vários benefícios. Tem um desbloqueio mental. Então, eu acredito que esses olhos, eles sejam, sim, a parte emocional, ela gera muitos resultados, né? Isso que tu falou de bloqueio, a gente pega muitas pessoas com bloqueio emocional. As pessoas, elas
travam, por isso que eu digo, para mim é desafiador estar aqui, né? Muito. Muito. A mesma coisa eu me pedir para subir num prédio alto, a altura para mim também me provoca pânico, mas eu me desafio, eu me permito desafiar. Quando eu digo, as pessoas podem julgar pela questão da fala, enfim, a Sandra foi lá, não podia ter falado melhor. Sim, mas então vem aqui e fala, eu sempre digo, então você desafia, né, venha falar. Mas é fácil você julgar o outro e não vir Não fazer. vestir o sapato, né? exatamente. Então, eu digo, se a gente tá onde que a gente tá hoje, é porque a gente trabalha, a gente tem constante naquilo que a gente quer levar para as pessoas, mostrar para as pessoas, dizer que isso proporciona várias, eu digo, os parâmetros na nossa vida. A gente tem suporte para a saúde física, suporte para a saúde mental e emocional e suporte para a saúde financeira. Então, assim, você pode escolher o que você quiser aqui dentro dos óleos essenciais. Se você quer ser só consumidor, ok. Ótimo. Se você quer ser consultor, também ok. Então, você decide se você quer trabalhar com óleos essenciais. Quer ser consultor, melhor ainda, né? Porque tu vai, além de se cuidar, tu vai ajudar mais pessoas a cuidarem E ganhar um dinheiro. E né? ganhar dinheiro. E a questão financeira é essa parte da questão do dinheiro, né? A doTERRA é um negócio, então assim, as pessoas, eu sempre digo, a vida é linda e maravilhosa, mas os boletos têm que estar pagos, né? As nossas contas têm que estar em dia, porque então se a vida financeira da gente não é boa, a nossa saúde mental não é boa, até a física, que é a fisiológica, também acaba ficando ruim. Então assim, aqui a gente tem essa oportunidade de ter todos esses parâmetros, né? É fantástico mesmo. E como é que as pessoas acham vocês? Vocês vendem à distância também? Também. E vocês fazem, tu falou em conhecer as pessoas para indicar um óleo. Para ti o mais indicado para o teu sintoma seria esse. Seria lavanda, tangerina, sei lá. Tu pode fazer isso à distância pelo WhatsApp? Fazer tipo uma entrevista com a pessoa e ela conta daí qual a necessidade dela. Inclusive nós desenvolvemos bastante, tipo, essa questão, na época que eu conheci, foi justamente na época da pandemia, né? Onde não podia sair, onde tu não podia ter contato com pessoas, tu não podia ir pra rua, que chegou um momento, assim, apavorante, que tu não podia fazer nada, ninguém podia sair, ninguém podia... Então, a gente fazia tudo online, toda semana uma apresentação, até tu conhecer um pouquinho mais de cada óleo para poder falar para outra pessoa, tudo online. Então, hoje a gente tem contatos em São Paulo, eu apresentei para minha prima, né, no caso é família, mas a gente divulga nas redes sociais atualmente, né? E aí vem no story do Instagram, ela me disse, como é que funciona isso aqui? E, tipo, ela mora lá no Mato Grosso, então, tipo, a gente não tem fronteiras, onde as pessoas chamarem, a gente vai dar um jeito de atender. Não tem alguém, a pessoa quer alguém realmente que vá, já aconteceu, né, da pessoa querer sentir, ver o óleo antes de adquirir. A gente procura alguém mais próximo. Tem gente que vê isso. Muitas pessoas têm que sentir, tocar, sentir para adquirir, verdade. né? Então, assim, a gente às vezes tem essa barreira, porque Então, tem pessoas que, para ver, eles têm que pegar, eles têm que sentir, eles têm, né? Então, às vezes a gente tem essa questão que a pessoa acaba não querendo... Não conhece porque não sentiu o produto, né? Isso. Não pegou o vidrinho na mão e é assim, né? E teve então, mas a gente procura online, claro, tentar suprir o máximo de necessidades se a gente não tem como ir até a pessoa, né? Se realmente a pessoa não quer online, a gente procura um consultor mais próximo, né? Hoje temos as meninas da equipe que só trabalham com doTERRA, então elas se dispõem a fazer isso, né? Então a gente dá um jeito. Claro, o importante é ajudar as pessoas, é ajudar né? as pessoas, exato. Quem a gente tem dentro da doTERRA, todo mundo é consultor, quem é consultor. Então, eu já fui desenvolvendo, sou consultora também. Mas eu fui em busca, né? Eu digo hoje que a gente está à frente de uma liderança também. Eu digo que a gente tem equipe hoje, a Leandra faz parte da minha equipe. Então, a gente foi em busca de melhorar a equipe. Então, assim, elas sabem falar, elas sabem, né, explicar, dizer o que é um óleo, mas eu fui em busca de medicina aromática por quê? Porque eu queria ajudar ainda mais. Então, assim, se Sandra,
a fulana tá assim, assim, assim. Não, beleza, me direciona ela que eu vou fazer um atendimento, que a gente faz todo uma avaliação, né? Eu uso o método Sr. Gênesis, né? Que o meu mentor foi o Dr. Demin Borges, né? Que é um médico, e ele dá esse curso, então, vivendo medicina aromática. Então, a gente aprende toda a parte da fisiologia. É que nem se fosse estudar medicina mesmo lá, assim, claro que a gente é leigo, né? Essa questão exige mais de nós. Mas eu fui em busca disso mesmo, para ajudar a minha equipe, para a minha equipe ter a confiança e a segurança de trabalhar. Não, olha, Sandra, esse aqui eu acho que eu não consigo. Tu consegue me ajudar? Sim, eu consigo. E quando eu digo, eu não tenho um tempo, assim, dedicado só para a doTERRA, porque a gente tem empresa além da doTERRA, então, faz pouco tempo que eu decidi que eu ia ser consultora e ia formar minha equipe e fazer a minha equipe crescer. Por causa do tempo, então, assim, a gente fica meio limitado, né? Mas, assim, eu vi a necessidade que era, que nem eu digo, tá aqui hoje para ajudar a Eliandra, né? Porque, eu sempre falo, o líder tem que mostrar como você faz, né? E aquela coisa, se um líder não sabe para onde está indo, ninguém vai querer A ir equipe contigo. vai ir com ele, né? Então, se eles sabem para onde eu quero ir, eles vão ir comigo, é automático, né? Então, assim, dá gás, a gente vê que as meninas estão animadas, estão empolgadas, então, assim, a gente acaba sendo o ponto de referência para elas. Olha, a Sandra está fazendo, ó, vamos fazer isso. Eu falo, ó, se desafiam, façam, mas não deixam de fazer. Façam do seu jeito, mas fazem, sabe? Então, é isso mesmo. A gente cria lideranças dentro da doTERRA. Eu quero que a Elianda seja líder da equipe dela, né? Então, Claro. assim, ela hoje está na minha equipe, a gente está aí liderando, mas eu quero que ela também tenha A equipe dela. ela, né, que faça essa questão da liderança, que cresça, evolua, então é isso mesmo que a gente trabalha para isso. Tá, deixa eu só entender, então. A Sandra é líder regional, digamos assim, e tu é uma Não. consultora local. E tu pode ter tuas consultoras, é algo assim? A verdade é assim, ó, quando a gente entra para a doTERRA, sempre tem uma pessoa que faz, vamos dizer, o cadastro da pessoa. Então, quando eu entrei como só consumidora. Então, eu compro com desconto e usava até então os olhos. Quando eu me torno consultora, então eu vou em busca daquilo que é desenvolver doTERRA, fazer o negócio acontecer. Então, assim, hoje a gente está em busca disso, de fazer o negócio acontecer. E a Eliandra está na minha equipe, então assim, a gente vai criando, as pessoas falam pirâmide, não é pirâmide, eu sempre falo, eu tenho a minha empresa, eu tenho um funcionário, eu pago por serviço dele, aqui na doTERRA é a mesma coisa, a gente é parceiro do negócio, todo mundo é parceiro, então assim, a gente tem um produto, a gente tem algo que eu digo que a gente faz A investimento. pirâmide, tu vai lá, investe o teu dinheiro e Né? Então, assim, faz isso acontecer. E a doTERRA, tu leva o produto para a pessoa. então, assim, E essa pessoa consome e vai indicando para outros. Né? Claro. É um negócio que tem um produto físico, na verdade. Para tu. Então, assim, hoje Poder explicar. ela desenvolve aqui, né? Eu na minha cidade, mas não que a gente não desenvolva em vários lugares, né? Aqui, hoje eu tenho ela, então ela faz essa parte de apresentar, enfim. E a gente trabalha muito a questão da equipe. Mas nada impede que uma pessoa, né, se lá de outra cidade, de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, Mato Grosso, a gente até tem do Mato Tem a Grosso. do Mato Grosso. Então, assim, não impede nada da pessoa fazer parte da equipe. Então, assim, se a pessoa decidir desenvolver um negócio, beleza, ok, a gente vai ajudar, vai mostrar como é que se faz, ensina, enfim, né, como funciona. É bem tranquilo. Tem algum efeito colateral, alguma contraindicação? Digamos que alguém queira usar não com fins terapêuticos. Digamos que alguém tem um comércio, um escritório e queira deixar o dia inteiro para que os clientes façam aquela memória olfativa, que as pessoas associem aquele cheiro, sempre que... Aquele lugar. A pessoa Sim. pode deixar o dia inteiro, não vai fazer mal para ninguém. Não vai fazer mal para ninguém. Pelo contrário, só vai fazer bem. Só vai fazer bem. Isso. E até que ele falou, vai gravar, né? E também, claro, porque tem ele vai olhos. lá, vai sentir o cheiro. É uma estratégia de porque eu marketing, cheguei, né? Naquele lugar sempre tem aquele cheirinho gostoso. Por né? exemplo, se a gente usar o OnGuard ele tem ele além de tratar todo o nosso sistema imunológico, né, proteger a gente do mundo de fora, como eu costumo dizer, ele vai sentir aquele cheirinho da canela, do cravo. Então,
por exemplo, vocês querem, toda vez que vem alguém aqui conversar com vocês, lá na André e no Marcelo o ambiente tem um cheirinho de canela, um cheirinho... Então, tipo, pode sim. Tem aquele que chega e fala, nossa, esse cheiro... né? Porque Quer tem, sentir, porque André? tem pessoas que realmente eles não conseguem essa parte do olfato, né? Então, tipo, tem gente que muitos cheiros trazem lembranças ruins. Então, assim, a pessoa às vezes, tipo, lá na oficina, eu uso direto difusor, então às vezes as pessoas falam, nossa, já tem gente que fala, nossa, que cheiro gostoso, Tipo de que cheirinho canela. é esse? Cheiro de canela. Então, Canela, assim, o cravo. eu não me importo, né? Eu sempre digo, o ambiente, a gente faz o trabalho da gente e o meu ambiente de trabalho é esse. Então, eu trabalho na mecânica, a gente resolve o problema. Faz o atendimento completo, né? Do caro e da pessoa. E da pessoa. A pessoa sai de lá se sentindo melhor. ótimo. Né? E eu e o Marcelo hoje também, né? A gente vai sair daqui se sentindo melhor, olha só. Verdade, isso eu já pedi que isso é uma experiência única. E ontem eu mandei um áudio para André falando que nada é por acaso, né? Por isso que eu digo, às vezes as pessoas falam, meu Deus, se não fosse aquele dia, eu já escuto muito isso. Ainda bem que aquele dia você me falou, ainda bem que você, né, disse, Sandra, disse, vem aqui que vamos fazer um teste, vamos conhecer. Ou até mesmo, que nem eu digo, eu sempre uso, a gente chama blend, é uma mistura de óleos essenciais diluído com óleo de coco, porque quando eu quero que ele fica mais, porque como ele é volátil, evapora, eu associo o óleo de coco para ele ficar mais duradouro. Então, assim, eu sempre tenho um blendzinho, antes eu e a Leandra falei, vamos passar aqui para se melhorar. Então, assim, a gente sempre tem um na bolsa. Aí, às vezes, a pessoa se queixa e fala, olha, você quer, de repente, testar algo, né, para tentar te ajudar, tal, para te acalmar? Aí a pessoa, às vezes, que nem eu digo, tem gente que não acontece nada, mas tem gente que fala assim, nossa, aquele dia eu fiz aquele gesto ali que tu me mandou, mas em 5 minutos eu não senti mais nada. Eu falei, que bom, né? Que bom que a gente pôde proporcionar a melhora. Então, assim, eu sempre digo, ajudar nunca é demais. E eu tenho muito isso de ajudar. Eu também sou dessas. Inclusive, essa semana até tenho uma experiência para contar sobre o Deep Blue, que é um óleo para dor, na verdade. Eu fui fazer uma apresentação para uma pessoa que tinha bronquite e asma na criança, né? Inclusive, são indicados para crianças, né? E ela tava com o braço segurando o cotovelo o tempo todo, assim. E geralmente, o que eu percebo, né? Daqui a pouco com a Sandra é diferente. Os homens têm são mais difíceis de tu conseguir chegar onde tu quer, apresentando, provando o resultado, né? E o marido dessa mulher, ele tava bem ansioso, tipo, bem nervoso queria saber valor, queria saber para que servia, como usava, e sem entender o porquê de tudo, né? E ela segurando o braço. Aí eu perguntei para ele, o senhor sente alguma dor em algum lugar? Não. Tipo, não termina logo, sabe? E aí eu perguntei para ela, eu disse, a senhora sente alguma dor em algum lugar? Ela disse, o meu braço, eu não consigo apoiá-lo, porque eu bati, né? Eu disse, eu posso usar? Porque eu nunca uso em alguém, nunca pingo uma gotinha na mão de alguém, sem a pessoa me permitir, né? E ela disse, claro, esticou o braço, eu passei. Quando eu coloquei a minha mão, eu senti o braço dela bem quente, sabe? Realmente estava muito dolorido. Então, eu fui bem devagarinho, massageei. E ela ficou um tempinho ali, e dali a pouco ela começou a mexer o braço, conversar normal, gesticular. E aí eu terminei a minha apresentação daquele produto, daquele óleo que eu tava falando, questionei ela, eu disse, como é que tá a dor do braço? Aí ela fez assim, não sinto mais. Nossa. Então, tipo, pra mim, daqui a pouco pra Sandra, esse impacto que a pessoa tem é fantástico. Tu poder ajudar. Tipo, eu não vou cobrar por passar um óleo numa pessoa, né? Desde que não seja, claro, com aquela frequência. Eu tenho uma dor de cabeça frequente e toda vez que eu tenho, ela vem me procurar para mim usar nela. Tipo, adquire o produto e trata o teu problema. É totalmente diferente de tu ajudar para ver a pessoa que tá contigo bem. Então, eu acredito que essa é uma das minhas missões, tipo, poder ver a pessoa que tá comigo melhor.
Tanto que hoje eu trabalho além da doTERRA, eu sou cuidadora de idosos, então tu requer uma paciência maior, ele não caminha às vezes, então usando a doTERRA nele, eu vejo a melhora assim 100%. Que aí ele deita, ele acorda, ele me diz, eu tô bem, sabe? E esse eu tô bem da pessoa que eu cuido, que eu tô ali toda É hora. satisfatório, né? Exato, é uma satisfação muito grande, sabe? Tu poder cuidar de uma pessoa sabendo que é uma forma totalmente natural e ver a pessoa feliz, ver a pessoa bem. Essa é a missão que a gente quer, né? Ver quem está com a É gente bem. cuidar, né? Eu sempre falo. Cuidar de uma forma... Tem pessoas que servem para cuidar e outros querem ser cuidados, né? Sempre digo que tem isso, né? Então a gente está no papel de cuidar. De cuidar, E automaticamente a gente se cuida utilizando os olhos. E a gente precisa estar bem para cuidar dos outros, Eu né? sempre falo isso. Se a gente não está bem, a gente não consegue fazer nada. Que nem eu digo, até a questão da energia que a gente fala, eu sempre digo, não é que, eu sempre digo, quando a energia da gente tá boa, parece que tudo flui. E que nem eu digo, a planta também precisa de muita energia para produzir um óleo essencial. A gente não é diferente. Eu sempre digo, se a gente tá naquele pico, naquele gás, né, assim, parece que tudo acontece, flui, então, assim, tipo, é fantástico. Então, tipo, tu tá ali no pique, tu tá fazendo, quando tu vê, tu já fez e eu digo que é maravilhoso, né? E isso, eu sempre digo, isso é gratidão pra gente, sabe? Quando a gente começa a entender a questão da gratidão na vida, não tem preço. E ver as pessoas usufruindo de um produto que tu conseguiu ajudá-las dessa forma, dar o suporte que ela precisava naquele momento, ela cuidou dela, cuidou da família toda. Porque se você vai utilizar um óleo, a gente usa para dor ou para dormir, por exemplo, tu vai se sentir bem. No outro dia tu vai acordar bem, tu vai estar descansado, tu vai sentar e pensar, eu descansei, eu consegui fazer as coisas, mas a fulano de tal também precisa disso. Tu vai conversar com aquela pessoa e dizer, olha, tem um produto que mudou minha vida, sabe? Exato. Então, tipo, para nós, a gratidão de receber o feedback das pessoas dizendo que teve um resultado positivo, não tem preço que pague, né? Eu costumo brincar, né? Porque quando a gente conversa, chega na questão do valor dos olhos, né? Aí, gostei, é muito legal, eu preciso disso aí. Custa quanto? Aí você fala o valor, nossa senhora, é muito caro, né? Geralmente, quando as pessoas não dormem direito, eu digo, elas dizem, nossa, é muito caro, eu não vou pagar tudo isso por um óleo, né? Aí eu pergunto, e quanto custa uma noite de sono bem dormida? O teu dia, no outro dia, quando tu tá descansado, não rende melhor? Tu não consegue fazer as coisas com mais leveza? Então, não é o óleo que é caro, é a pessoa que não se permite ficar bem. Na minha opinião, né? Cada um tem a sua. Daqui a pouco ela vê de uma forma hoje diferente. Hoje de manhã mesmo isso a gente comentava lá no salão, eu falo que cada um dá valor para aquilo que acha que vai, né? Digo que faz bem. Só que eu digo assim, quando a gente vai para falar do óleo, daí tem aquele impacto. Nossa, mas é caro, tá? Mas o que pode mudar a tua vida, você não tem noção. Então, assim, a gente dá valor para aquilo. Eu sou daquelas. Isso aqui, quando eu digo, eu comecei com um vidrinho. Tu não precisa comprar um leque inteiro. Quando eu digo, é automático depois que a gente começar a fazer o uso, querer ter esse, aquele, né? Porque, assim, a gente vai descobrindo e vai vendo que é fantástico. Então, assim, é impactante? É impactante. A gente tem o efeito, às vezes, não do jeito que a gente queria, mas a gente tem aquela melhora. Só que eu sempre digo, as pessoas procuram algo grandioso e as coisas, sempre digo, estão nas pequenas coisas, né? Então, às vezes a pessoa melhorou. Pode ser qualquer, eu sempre digo, uma dor, ou até mesmo uma questão de intestino, ou até mesmo, que a gente falou do sono, até mesmo, nossa, eu tô calmo hoje, né? Eu sempre fui explosiva. Então, assim, a pessoa vai vendo a melhora e vai se tocando. Então, tipo assim, a Diana falou, o valor realmente, as pessoas ficam meio traídas. A gente já perdeu, vamos dizer, vendas, no caso. Não seria exatamente essa palavra, mas para as pessoas entenderem, né? O que a gente quer passar, né? Já perdi vendas, já perdi clientes, já por causa do valor.
pelas pessoas não entenderem o benefício. Tem o lavanda, por exemplo, tá 68, 63, uma coisa assim. Um vidrinho de 5 ml. Aí as pessoas vão dizer, nossa, mas é muito caro. Mas aí começa a analisar todos os benefícios dele, que a gente poderia ficar 1 hora falando só do lavanda. Se torna barato. Se torna barato. A gente costuma dividir o valor pelas gotas. É verdade. Tem 100 gotinhas dentro de um óleo desses. Então, custa centavos. Você não vai na farmácia comprar um paracetamol, por exemplo, por centavos. Né? Exatamente. Então, não é caro. É caro para aquela pessoa que não se permite a viver bem, a ter uma qualidade de vida diferente, a se ajudar. Aí é caro. Tem que se permitir Tem a que mudança, se permitir, né? exato. Tu não vai ir daqui até a tua casa sem dar o primeiro passo. Às vezes Você tem que se permitir a tua perna fazer aquele movimento para ti conseguir andar. Então, para ti Exatamente. conseguir dormir, vai usar 1 semana, tu não vai sentir o mesmo efeito do que ele, de repente, usar 1 noite e, nossa, eu dormi muito bem, né? Não que seja específico, é um exemplo que a gente está dando de uma das coisas que ele auxilia, né? E não é que tu vai usar e já vai sair melhor, ou dormindo, ou uma dor, ou quem tem problema de respiratório, que agora é uma mudança de tempo, de manhã é frio, de noite de tarde é Auxilia calor, também. enfim. Eu utilizando, eu sinto de uma forma, você utilizando, você sente de outra. Por ele ser natural, cada organismo age de uma forma, então, que nem ela comentou antes, né? Daqui a pouco vai ter um resultado ótimo para mim, para ti nem tanto. Mas é a constância, o uso frequente que vai te dar o resultado lá na frente. Então, é basicamente isso, né? Eu tô aqui pensando qual que eu já vou comprar, porque... E indicar também para as pessoas, né? Para quem tá nos assistindo aí. Eu, inclusive, já estou usando. Eu comecei com aquele kitzinho, né? Inicial. O inicial. inicial. E tá sendo muito bom. Mas agora, imagina, olha só o que a gente aprendeu, né, Marcelo? Quantas variedades, né? Quantas Esse variedades, aqui é um né? kit dos 12 óleos que a gente fala, né? Que a gente vem os 12 óleos, vem uma pomada, que é de Pebu, e vem o difusor. Então, esse é um dos kits que mais a gente vende ainda, porque pelo poder aquisitivo, né? Ele se torna bem mais em conta. E é uma forma de a gente começar usando com esses 12 óleos, a gente tem um suporte bem legal. A gente brinca que junto esses 12 óleos aqui com o difusor, ele supre 90% de uma farmácia química. Quando a gente fala isso para as pessoas, Mas será? Tem será aquela dúvida? realmente? Mas é que eu digo, a gente não pode excluir, que nem eu digo. Não pode excluir o medicamento se você químico. tem um problema de saúde, o medicamento tem que ser usado, tu tem que seguir aquilo que tu tá fazendo. Eu sempre digo, se a gente quer se melhorar, diminuir de repente o uso do sintético para um óleo essencial natural, então a gente tem essa oportunidade. Então é isso mesmo que a gente propõe para as pessoas, né? Eu, inclusive, brinco, né? Daqui a pouco ela vai assistir a gente e ela vai dizer, é verdade. A filha da pessoa onde eu trabalho, o marido dela tem uma farmácia. Tipo, então é aquela... Às vezes ela chega, eu tô mal, tenho sinusite, porque ela tem esse problema já aconteceu, né? Eu disse, usa os óleos, né? Que o pai dela tem problema de pulmão, então o melaleuca e o brife é um que tem na casa, né? Eu, claro, levo os meus... Agora aprendi, né? Levo todo dia junto ao básico, né? Mas porque tu pode encontrar alguém na rua e tá precisando, tu vai lá e auxilia, né? E eu já usei os óleos nela, ela sentiu a diferença. Usando antibiótico, usando toda hora as crianças mal. Tu usa natural, tu tem um efeito rápido. Eu né? acredito De que... momento, assim, tipo, né? Não que... Claro que para tratar, dar o suporte que necessita mesmo, tem que ser a frequência, né? De uso. Por exemplo, o antibiótico tu vai usar 7 dias, 14 dias, tu vai seguir certinho, né? E não é o que muita gente faz com os óleos. Usou para dor de cabeça, passou, não usa mais. Então, a gente insiste muito nessa questão da frequência, né? Todo dia, toda hora, tem que usar 3 vezes ao dia, usa 3 vezes ao dia.
Então, e ela sente o efeito do natural agindo mais rápido do que uma semana tomando remédio. Então, ela brinca, "Ai, tu e os teus olhos." Mas eu vejo o bem-estar das pessoas através deles, né? Não que eu não indique um paracetamol, alguma coisa também. Mas eu procuro incluir Os o olhos. natural, né? De uma forma mais tranquila e sem uma agressão. Porque se tu vai ingerindo aquele produto químico, tu não vai ter só tu vai tratar aquele problema que tu tem, mas vai te criar outro. Então a gente vai tratar aquele e vai ficar ali, né? Não vai criar outro problema. Exatamente. E levando assim pela parte, um outro lado da história, eu acredito que o trabalho de vocês, eu acho que tem a mão de Deus dentro nesses olhos, né? Porque vocês trabalham com a cura, Isso. né? Não seria E a uma gratidão. cura exatamente, não seria essa a palavra. A gente procura auxiliar no máximo do suporte que a gente pode dar à pessoa. Eu sempre falo, a cura é a pessoa que se dá, né? Então, tipo assim, a gente não usa essa expressão, tipo, porque a gente não pode dizer, não, você, né, Vai curar. Isso aqui é um suporte. É um suporte que a gente tem para nossa vida, né? Se você utilizou e ficou totalmente livre daquele problema, você, como consumidor, pode dizer, eu me curei. A gente, como consultor, não pode dizer que a gente vai curar o teu problema. A gente vai te auxiliar, a gente vai te dar todo o suporte necessário, mas a gente não pode dizer que vai te curar. Você pode A pessoa sim. que se cura, A né? pessoa que se cura, exatamente. Isso mesmo. Por isso que eu digo, às vezes quando a gente tem uma notícia de né, de uma coisa que a gente está vivendo, ou até mesmo, quando eu digo um problema fisiológico, o primeiro impacto que a gente tem é a mente da gente, né? A saúde mental. A gente já começa a pensar mil coisas, né? Tipo, a cabeça, o nosso sentido já é para aquilo. Tu começa a pensar, meu Deus, eu tô com isso, tô com aquilo. E agora, meu Deus? Então, assim, é justamente para isso. Para a gente se acalmar e focar naquilo que a gente quer melhorar mesmo. Então, assim, ele consegue dar esse suporte. A gente ficar mais calmo e ver que, eu sempre digo, se você tem um problema, você tem que saber como você vai olhar para esse problema. Se tu conseguir crescer no problema, é fantástico. E outro, o pensamento da gente é meio caminho, né? Se tu dói o dedo, ai, o meu dedo dói. Toda vez que tu vai encostar, vai te doer, tu vai ficar pensando aquilo ali. O pensamento atrai, por isso que a gente brinca, né? Pensa positivo que vai dar certo. Por mais difícil que seja o caminho, pensa positivo, sabe? Tu tá toda hora com alguém pensando positivo, te incentivando o pra frente, o que vai funcionar. É muito diferente de tu chegar, por exemplo, num trabalho e dizer bom dia, tudo bem, com aquele sorriso, né? Mesmo que tu não dê o sorriso, tu diz bom dia, tudo bem, o que tem de bom? Bom dia. Eu faço isso. Se a pessoa... Eu chego alegre, eu sempre brinquei e sempre vou estar brincando com as pessoas. Vai ser, assim, ó, raro o momento que tu vai me ver para baixo. Por mais difícil que seja, eu tô bem, né? Porque eu preciso transmitir para as pessoas que estão ao meu redor que eu tô bem. Aquela confiança de repente, ela tá mal, tá nervosa, tá cansada, tá... Ah, tem um suporte legal aqui, né? Ela tá sempre animada, tá sempre feliz. Ela vai espelhar o positivo. Agora, se tiver aquela pessoa rancorosa que tá toda hora para baixo, toda hora te puxando o pé para baixo, como a gente fala, é um ditado popular que todo mundo diz, né? Tu vai, aquela pessoa tu vai se sentir mal, né? Então a gente sempre fala, pensa positivo. Por pior das situações, pensa positivo, que sempre dá certo. É a missão de vocês, o propósito, então, é ajudar as pessoas até nisso, né? Exato. A questão do pensamento e de correr atrás de soluções alternativas, né? Mal não vai fazer, não tem por que a pessoa não testar não os olhos, né? contraindicações. E eu falo que eu venho de uma região que as pessoas têm, eu digo que já é um costume se queixarem. Tipo assim, hoje eu não tô bem, hoje isso, hoje aquilo, eu tô com dor aqui, dor ali, dor lá, sabe? Para eles parece que é um prazer falar que dói alguma coisa, né? Então, assim, eu digo, e isso eu sempre digo,
às vezes acaba nos afetando, porque a pessoa, né? Chega toda às 5 hora no teu mal, né? estabelecimento, 5. Ai, me dói aqui, ai, me dói. Ai, hoje não tô bem. Ah, hoje acordei, não dormi essa noite. Então, assim, a gente ouve muito isso. E às vezes tu fica, bah, mas eu podia falar pra ela. Aí eu me seguro, falo, não, vou falar. Daí a pouco tu acaba falando, daí a pessoa, mas eu já tentei coisas naturais e não. Aí eu falo, então tá bom, eu digo assim, eu não sou aquela pessoa que fica, sabe? Eu penso assim, se a pessoa tá aberta àquilo, a conhecer, beleza. E se não, também, tranquilo. Tudo E a bem. minha parte eu fiz. Eu tentei A nossa expor. missão é Por tentar levar o bem-estar às pessoas, né? Por exemplo, Com eu tenho certeza. muita gente na minha cidade que nem sabe que eu faço isso, né? Vai ficar sabendo agora. Vai ficar sabendo agora. Então, eu digo assim, ó, as pessoas, eu sempre falo, eu não faço pelas pessoas, eu faço por mim. E eu vejo hoje, assim, como na medicina, quando eu faço consulta, a maior frustração das pessoas é assim, ó, eu vou fazer alguma coisa para a André pensando que ela vai retribuir. E isso não acontece. E a frustração maior das pessoas é essa, sabe? Eu faço algo pensando que eu vou ter retorno dela. E a pessoa não faz. Então, eu digo, Cria expectativa. isso cria expectativa. Então, assim, eu faço por mim. Eu fiz porque vai me deixar melhor. Eu vou crescer com isso, entende? E as pessoas não têm, eles fazem porque não, vou fazer porque eu vou me melhorar, porque isso. Um dia que eu precisar, mas aí vem de cada um. Eu sempre digo, Não espera nada. não É espera. por isso que a maioria, muita gente diz, a família, vou oferecer para minha família vai. Não é que eu não vou ajudar a minha família, eu vou ajudar, vou buscar, tentar proporcionar aquele bem-estar à maioria das pessoas ao meu redor, começando pela família. Mas como na maioria das vezes, a família não vai acreditar em ti. A família vai acreditar nela, na fala dela, do que na minha. Isso é em qualquer lugar. É muito difícil tu ver, por exemplo, a irmã dela, por exemplo, comprando dela. É um exemplo, tá? Não é que todo mundo faz. Daqui a pouco a irmã dela vai preferir comprar comigo do que comprar com ela. É aquele santo de casa não faz milagre. Isso, mesmo, exatamente. isso Então, mesmo. tipo, a gente apresenta, fala, dá resultados, depoimentos das pessoas que utilizam tendo uso. Tanto que se algum dia alguém quiser desenvolver, ela automaticamente ela vai ter que usar. Porque se ela não utilizar o produto, ela não vai saber falar Claro. para ninguém. Não vai ter o porquê tu tá usando, porquê que tu usou, qual que te impactou. Então, Eu sempre falo, cada pessoa, quando começa a usar, que nem eu digo, meu Zenguest, tu daqui a pouco começa a usar, tu fala, não, o meu óleo é o Vanguard, ou é o laranja, é o tangerina. Então, a pessoa automaticamente se identifica. Sempre falo, a gente sempre tem o preferido, né? O queridinho. queridinho. Esses dias eu tava olhando lá em casa, eu disse, eu já tenho acho que umas 3 taças bem grandonas, assim, eu vou colocando os vidrinhos lá. Olha, esses dias, nossa senhora, eu disse, já foi algum, né? Aqui a gente tem um kit com 12, além desses tem outros óleos. Eu queria saber qual o queridinho de vocês e também queria saber se tem algum que tem um aroma que as pessoas geralmente não gostam, mas que faça bem. Algum que, esse aqui não cheira tão bem quanto lavanda, mas é bom para tal coisa. Tem algum que... O meu queridinho é o Balance, né? Porque foi com ele que eu destravei, né? Destravei tudo na minha vida. Tanto a questão emocional quanto eu perdi aqueles medos que eu tinha. Hoje, se tu me pedir ele, tu consegue fazer tal coisa, eu dou uma respirada, sim, eu consigo. Eu não vou, de repente, dar o resultado para ti que tu esperava de mim. Mas eu fui lá e fiz. Eu fui. Eu consegui, eu fiz o meu melhor. Quanto a cheiros, eu não posso sentir o cheiro do Zenguest. Pra mim é assim, ó. Eu não consigo na cápsula, se eu tomo a cápsula digestiva ali do intestinal, eu sinto ele, quando eu arroto, que volta o refluxo, eu sinto o cheiro dele. Não gosto. É um assim que eu uso porque precisa, então eu uso na sola do pé, que é um lugar onde eu não sinto o cheiro, né?
Mas e já para ela é o preferido dela. Então, olha só. tem essa. É esse aí que nem eu falei, tratou bastante essa questão da fala e aquela questão, eu sempre falo, eu vinha assim, de um processo de engole sapo, engole choro. Então, esse para mim foi assim que mais melhorou essa questão. Não que hoje eu falo, eu digo, eu falo demais, sim, eu falo bastante. Mas eu digo assim, às vezes tinha uma situação, eu queria falar para a pessoa, tipo, né, eu não falar. Hoje, quando se tem um atrito, na hora eu não falo. Porque eu sempre digo, na hora da raiva, ou, né, tipo, tá no momento, a gente só piora a situação. Mas depois eu falo, olha, aquele dia lá eu não gostei da tua atitude, o que você me falou, eu achei que você, né, foi grosso, enfim, assim, então, eu consegui ter isso, e antes eu não conseguia, eu só olhava e pensava, eu tenho que falar, e eu não falava, então, assim, para mim foi libertador, eu digo assim, conseguir expor as minhas emoções, o que eu estava sentindo, então, para mim, zengueche, mas que nem eu digo, cheiro, Qual que é ele? esse Esse aqui. Ai, Foi o primeiro É que algo tu... subjetivo, né? Cada Zendesk. pessoa vai Exato. gostar de um e Então, menos tipo de outro, assim, né? Uma vez eu ouvi numa apresentação que quanto mais aversão ao cheiro, mais a gente precisaria daquele óleo, né? Que é o meu caso com o Zenguest. Eu tenho um problema intestinal, né? Eu tenho endometriose no intestino, então tudo envolve, né? A alimentação, o emocional da gente, tudo afeta, sabe? E eu não gosto dele. Tenho um rancinho, se eu puder deixar ele de lado lá, eu... Aí quando vem essa pergunta, aí eu não gostei, eu Então, teria que tipo, usar. como eu sinto o cheiro muito forte dele, realmente eu não dava essa importância, né? E aí, quando tu vai investigar, quando tu faz os exames de rotina, né? Tu acaba descobrindo que o teu problema é muito maior do que tu imaginava, né? Ou nem imaginava que tu tinha ele. Então, aí eu precisei do óleo que eu sinto aversão, mas eu não... É o Mas assim, meu... eu digo, você não é obrigado a É, inalar, que nem eu te disse, você pode pegar um porque ele outro tem um óleo que cheiro tem mais forte, né? ele Ele tem. tem... é que na verdade ele é um mix de Não óleos sei se tu essenciais. chegou a usar esse, Marcelo. Não, esse ainda não. Então Vão vamos. sair tonto de inalar o óleo. Ele realmente tem. Então, eu também tô tendo um resultado muito incrível com ele, né? Auxílio dos outros, claro. Porque há 1 mês e meio atrás eu tinha um foco de endometriose cístico, né? No intestino. Então, fiz uma cirurgia bem complexa e não vamos entrar nos detalhes agora. Mas o resultado que eu tô tendo agora, que faz 10, 12 dias que eu fiz a eco específica para isso, a médica quase não achou o foco. Então, eu comecei a fazer o uso mais frequente, a Sandra puxa a orelha, e daí tu já usou? Porque se a gente não usar, não ter o resultado na gente, nós Não não tem vamos como- conseguir passar uma segurança para você, né? Exatamente. Então, o resultado está sendo incrível. A ideia é realmente me livrar desse problema, né? É que nem eu digo, eu monto o protocolo de uso e eu não digo pessoa chata, mas eu sou aquela pessoa de cobrar um pouquinho, mas assim, porque eu sei que vai ajudar a pessoa. Então, assim, ela fazia o uso, mas não fazia. Fazer uso, mas não fazer o uso correto, Então, né? assim, depois que eu comecei, né, ó, vamos usar esse, e você vai se regrar, vai fazer o uso. Então, assim, ela teve a melhora significativa para ela. Então, assim, eu sempre digo, a pessoa, quando começa a se regrar, ela tem a melhor. Então, é fantástico. Depende da pessoa, né? Depende da Da vontade da vontade pessoa da de se pessoa. permitir se ajudar, em primeiro lugar, né? Exatamente. E claro, se a gente tem realmente alguém do nosso lado que dá aquele suporte total, porque às vezes, usa esse e aquele, né? Tu vai utilizar, mas tu não vai fazer da forma correta, né? Tu vai dizer, usa 3 vezes ao dia, tu vai usar de manhã, 2 vezes e uma à noite. Não vai te dar o mesmo resultado que tu usar de manhã, de meio-dia e à noite. Claro. E tu falou do cheiro, né? Que a maioria das pessoas não gosta. Eu, assim, as pessoas que, vamos dizer, que tem uma apresentação, eu digo, presencial, geralmente eles não gostam de gerânio e salves clareia. Então, assim, é um dos óleos, assim, é bem... A gente fala pouco, assim, a gente quase não vê falar. São os óleos que trabalham muito questão hormonal.
E é considerado nos óleos femininos. Então, assim, às vezes sente o cheiro. Nossa, que cheiro horrível. Eu E já é amo forte gerânio. mesmo. Eu amo gerânio. Agora, salve clareia, já pra mim, se tu sentir o cheiro, nossa. Então, assim, esses dois, assim, que a gente vê que as pessoas têm mais rejeição. E o manjericão, assim, às vezes as pessoas, esse cheiro não é bom. Então, assim, que eu digo, mas vai tem gente que mira, pra mim, mira é um óleo fantástico, mas assim, pra mim, eu senti o cheiro do mira, nossa, aquilo me remete a cada lembrança que não tem nem explicação. Então, se pra mim usar mira, eu vou usar que nem a Ilhandra, nos pés. Que daí já não A tem gente que fica cheiro, né? falando os nomes aqui e as pessoas não vão entender, mas... Bom, mas agora eles também vão entrar, né? Como que a gente encontra vocês? Quais as redes sociais de vocês? Eu tenho o Instagram, que é Eliandra Shell, e o Facebook também, que é o mesmo nome, Eliandra Shell. Tá, e daí para entrar em contato, pode entrar em Pode contato entrar ali por ali, lá no Instagram tem o meu telefone, tem um link que dá direto ao site da doTERRA vinculado a mim, né? Isso é muito bom. A gente fez. A gente fez isso, então as pessoas podem me procurar. Tá, Posso deixar meu telefone também, né? Podem me chamar no WhatsApp tá. e a gente está disponível a ajudar o máximo de pessoas. pessoas possíveis. E o seu, Sandra, como é que eles te encontram? Sandra Faz, né? Então eu tenho o Insta e tenho o Facebook também. Eu sempre falo que eu tenho mais povo lá no Facebook ainda, né? Porque a nossa cidade, então, é mais do Face e o Instagram ainda, então, tá começando agora. Mas da mesma maneira do que ela também tem todos os acessos lá, então quem quiser pode nos chamar lá, que vai ser um prazer. Bom, o papo tá muito bom, né, Marcelo? Mas infelizmente a gente tá chegando no final, porque a gente tem, né, o horário certinho, mas a gente tem, a gente vai fazer pra ti, depois pra você, né? Nós temos uma pergunta final, que é se existisse um outro universo, que é o Multiverso Podcast, né? Do nome do nosso programa. Como que você seria ou como que você gostaria que fosse esse outro universo? Queria que fosse um universo onde as pessoas se ajudassem mais. Porque tu ser solidário com a outra pessoa, daqui a pouco ela não quer te vender um produto, daqui a pouco ela só quer conversar contigo. Então, tu saber ouvir as pessoas seria um universo fantástico, seria um universo onde as pessoas fossem mais gratas. Porque às vezes a gente acha que a gente tá no fim do mundo, sabe? E tu vê que o outro tem um problema um pouco maior. Então, aí tu para e agradece. E vê que o teu problema é pequenininho comparado com o outro. Então, seria um universo incrível, seria onde as pessoas pudessem se ajudar mais, ser mais solidárias às outras pessoas, mais gratas ao que o universo realmente nos proporciona. Então, acho que seria isso. Tá, e teria algum cheiro específico? Não sei, uma inclusão de todos eles daqui a pouco, um on-guard, um lavanda, para deixar essas pessoas tranquilas, para poderem agradecer a tudo que a gente tem hoje. Porque desde que tu começa a ver tanto o outro universo que a gente imagina quanto esse aqui, a gente vê que o mundo é incrível, as coisas são incríveis. E se tu se permite a viver aquilo ali, aquele momento incrível, tudo fica bem. Então, ajudar as pessoas a ficarem bem é uma missão que eu acho que a gente diz que cada um tem a sua, né? A minha é essa, tentar levar o máximo por mais nãos que a gente receba, por mais críticas que a gente receba, a gente fica bem e tenta dessa forma, do mesmo jeito, ser solidário. Então, eu acho que seria isso. Nossa, que mundo maravilhoso. Seria incrível, é verdade. né? Um mundo E o fantástico. seu, Sandra, como que seria o teu outro universo? O meu universo, eu sempre falo que isso aqui é maravilhoso, né? Internet hoje é o que as pessoas procuram, mas eu sempre digo que a conversa, a gente vê que o mundo é carente, né? De conversa, de atenção. Quando eu faço uma consulta, eu vejo que a pessoa só precisava de atenção, só precisava de alguém que escutasse, né? Então, assim, o meu mundo seria esse, sabe? Mais conversa, as pessoas interagindo, com mais amor ao próximo, né? Que hoje que a gente não tem. Eu já comecei.
Não vale chorar. Eu gente, disso. Porque a gente vive num mundo muito. E eu sou chorona, tá? Estar aqui, que eu digo, é fantástico, mas as pessoas não têm mais amor próprio, não tem mais aquele entusiasmo de ajudar sem saber, que nem eu falo, ajudar o próximo sem saber o que vai ganhar. Então, para mim, é isso. E para mim, deixa eu me recuperar aqui. O cheiro que eu queria ter no mundo seria tangerina. Para as pessoas serem alegres e menos depressivas, ansiosas. E eu vejo um anseio de todo mundo é ter uma vida melhor. E a gente corre atrás da máquina e esquece da gente e não dá valor para as pequenas coisas. Então, isso aqui é gravar memórias. E desculpa, eu sou muito emotiva, tá? Eu vou agora... Eu sempre falo que quando eu fazia apresentações, já fui presidente CDL, e eles falavam que eu tinha o dom de fazer as pessoas chorarem, porque eu sou chorona. Então, quando eu começava a fazer uma fala, e eu me emociono porque eu me entrego para o momento. Eu digo assim, a gente viver isso, eu digo, cada um dá o valor do que a gente faz. Eu dou valor para o que eu faço. Para mim, isso aqui é valioso. A vida é valiosa. Então, as pessoas não têm noção hoje, só ficam procurando algo para ter status, né? Isso aqui é fantástico, sim, as pessoas vão comentar. E vão dizer, viu, a Maria Chorona foi lá chorar. Mas aí Então, assim, ela disse para mim, não vai chorar. Eu falei, não vou chorar, porque quem me conhece sabe que eu sou o extremo dele e eu sou o extremo para chorar. E quando eu me sinto tocada, eu não consigo conter. Então, eu acabo chorando mesmo, sou chorona mesmo, não é feio chorar, não é feio a gente ir. Eu digo assim, a gente tem que viver. Então, eu sempre digo, viva intensamente. E o meu mundo seria esse. Pode dizer até que seria chorona, né? Porque daí a gente é sentimental, né? Então, mais um mundo sentimental, porque as pessoas não têm mais sentimentos. Elas vivem sem amor ao próximo, sem querer cuidar, sem querer saber o que o outro fez para estar aqui. Não foi lá, não. Alguma coisa eu fiz para estar aqui. E, que de tudo, a gente tem um propósito na vida, né? Então, esse seria o meu mundo. Eu vou dizer que eu ouvi uma música um dia que me marcou, assim, sabe? Daqui a pouco vai impactar muito mais gente. Mas é uma realidade e a gente tem que aprender a se policiar e ficar com a boca fechada, sabe? Porque a gente na brincadeira brinca muito, né? E ela disse, o meu sonho um dia era fazer alguma coisa para impactar vidas. Talvez gravar um podcast ou fazer algo assim, né? Aí tu começa a juntar os pontos. A gente chegou na Andri, né? Uhum. A gente por acaso se conheceu, né? E aí, quando eu falei pra ela, eu disse, qual era teu sonho mesmo? Não, podcast. Então, a gente tá aqui, a gente fez, mas a gente não contou pra ninguém. Então, tem uma música, um hino de igreja, talvez seja esse, que diz que não conte os seus sonhos a ninguém, só pra Deus. Então, Deus muda o mundo. E quem sabe a gente, com Deus, consegue chegar no mundo, no nosso universo que a gente imagina aqui. Então, eu convido, através de vocês, as pessoas a conhecerem o universo dos óleos essenciais, que é um mundo fantástico. Daqui a pouco a gente não vai conseguir atingir todo mundo com esse kit, vai precisar óleos que estão fora dele. Mas a nossa missão aqui é impactar a vida de pessoas através dos óleos essenciais. Quando as pessoas tiverem um sonho, não fica falando, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, porque geralmente quando a gente fala isso, a pessoa vai dizer, mas é muito grande para ti, tu não vai conseguir, né? Deixa para mostrar o resultado depois. Deixa para... E Deus não, Deus, ele, se ele coloca um pensamento na tua cabeça, se ele coloca alguém na tua vida, seja através de uma gotinha de um óleo essencial, tem um propósito.
Então, Deus, se ele criou o teu pensamento, se ele criou esse sonho em ti, ele é possível. Que para ele nada é impossível. Então, tipo, seria um mundo fantástico. A gente veio, quem conhece, a gente sabe aonde a gente nasceu, aonde a gente morou. Eu ouvi muitas pessoas me dizer, tu não vai ser capaz de fazer as coisas. Tu nunca vai conseguir. E quando eu comecei a ficar quieta, fechar a boca, como a gente fala no popular, as coisas começaram a dar certo, as coisas começaram a fluir. Então, tu conta, assim, os teus sonhos para as pessoas. Que você confia e que realmente estão na mesma vibe que você. No mesmo barco, que estão dispostos a remar contigo, né? Então, daqui a pouco, as meninas que vão ver isso aqui, ou as pessoas que vê, vão dizer, nossa, eu era tudo isso, insignificante. Não é que é insignificante, ninguém é. Mas naquele momento, a gente preferiu não contar para ninguém. Da nossa equipe, ninguém sabe que a gente fez isso. Que a gente veio para cá, que a gente veio gravar. Tanto que a curiosidade tá enorme, né? A expectativa tá muito grande. Mas é um momento que a gente achou que ninguém deveria saber, que a gente deveria fazer primeiro e depois falar. Mas foi né? muito bom, né, Marcela? Muito bom. A gente... A gente só agradece e eu peço perdão, né? Eu digo assim. Imagina, Eu tenho imagina. certeza que eu chegar em casa, minha filha vai dizer, mãe, tu chorou? Sim. Fala, toda vez que eu vou fazer um evento, ela fala, mãe, tu chorou? Eu falo, não, tu não chorou. Aí quando faço, eu chorei. Então tá normal. Se chorou, tá normal. Bom, a gente agradece muito a presença de vocês. Foi uma manhã, assim, muito boa, né? Muitas reflexões, inclusive. E a gente deseja tudo de bom para vocês e retornem, né? Estão convidadas a retornar. A gente que agradece a oportunidade que vocês deram pra gente. Uma pincelada leve do que é do Terra, uma pinceladinha do que é os óleos essenciais. Quem quiser saber mais, chame a gente nas redes sociais, a gente tem contato lá, tem telefone. Inclusive, posso passar o meu aqui agora também, se for o caso. Pode. 549-9663-7770. Me chama lá. A gente está disposto a apresentar o mundo do óleo. Se alguém quiser só conversar, sentindo a aromaterapia do difusor, a gente está aqui também. Eu me disponho a isso. Então, a gente só agradece a vocês pela oportunidade. Sim. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Eu só resumo nossa manhã em gratidão. Gratidão. Somos mais gratos. Gratidão. Somos Obrigada. muito gratas a por esse momento mesmo.